para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, esse deve ser o nosso desejo de evangelismo, amar o mundo acima de todas as coisas. Nós estamos vivendo um tempo muito especial, e é um tempo da igreja fazer a diferença, de ter a mentalidade transformada. O nosso problema hoje no mundo é, nós queremos vir para a igreja com a mentalidade que temos lá fora. A Bíblia diz, transformai os vossos pensamentos, transformai aquilo que você pensa. Então, qual é o objetivo de Deus? Amar o mundo, amar as pessoas que estão no mundo perdidas, amar as pessoas que estão necessitando de Deus. Então, cada um de nós precisamos abrir um desejo no coração de servir ao Senhor evangelizando, de servir ao Senhor cuidando. Domingo passado eu dei a introdução dessa palavra sobre ser discípulo, fazer discípulo. Invista tempo na vida de pessoas interessadas no Evangelho, invista tempo levando a palavra do Senhor. Jesus recebeu, Jesus ouviu, Jesus falou, Jesus ilustrou, Jesus argumentou, Jesus ensinou com toda atenção. E nós precisamos de ter esse tempo para abençoar pessoas. Irmãos, se gasta tempo hoje para tudo, menos para as coisas de Deus. Se gasta tempo hoje para tanta coisa. E nós precisamos priorizar as coisas de Deus. A melhor definição de amor é gastar tempo com Deus. Nós só vamos a algum lugar se nós priorizamos aquele lugar. Nós só vamos falar com alguém se nós priorizamos essa pessoa. Nós só vamos buscar o Senhor se nós priorizarmos o Senhor. Todos os momentos a gente está lembrando de uma coisa, todos os momentos nós estamos lembrando de algo para fazer, mas se nós priorizarmos a Deus, nós vamos fazer diferença na vida de alguém. Nesse momento hoje, tem tantas pessoas que estão precisando, como disse o irmão Anderson aqui agora, um abraço. Estão precisando de uma oração. Durante toda essa semana nós oramos aqui, dizendo, Deus, nós queremos priorizar o Senhor. Nós queremos priorizar a Tua vontade, nós queremos priorizar a Tua beleza, só que nós precisamos entender que Jesus não está indisponível. Tem coisas que você vai comprar e no site está escrito, está indisponível, não tem mais para venda. Quando você busca ao Senhor, Ele está sempre disponível para te ouvir. Ele está sempre com os ouvidos abertos para te ouvir. Ele está sempre com os ouvidos atentos para te ouvir. Meu irmão, nunca se satisfaça com a vida superficial de relacionamento com Deus. João 3,10 diz assim, João 3,10, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel, e não sabes isso? Nós somos pessoas que sabemos muita coisa no mundo, mas nós precisamos saber mais do relacionamento com Deus. Nós estudamos tanto na vida secular, nós dedicamos tanto tempo na vida profissional, mas qual o tempo que nós estamos dando para Deus? Pastor, eu faço uma oração de manhã, eu faço a minha
leitura bíblica, meu irmão, vida com Deus é relacionamento, é profundidade. Você conhece as pessoas pelo relacionamento, por aquilo que elas fazem na hora da dificuldade. Nós não conhecemos as pessoas na hora que tudo vai bem. Eu sempre digo uma coisa: problema todo mundo tem. A diferença está em como nós reagimos na hora do problema. Nós sabemos a maturidade quando nós vemos um problema e reagimos. Meu irmão, igreja, nós lidamos com pessoas. Então, todos os dias nós temos algo para amar, para relevar, para dizer: Deus tem um propósito, Deus tem uma maneira, Deus vai agir, Deus está fazendo. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, que na igreja do Senhor, tudo acontece no tempo de Deus. Eu posso me esforçar, eu posso trabalhar, mas Deus tem o seu tempo. Jesus é real, Jesus é profundo. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Nós precisamos levar as pessoas a uma dimensão maior. Não podemos conhecer Jesus apenas no raso ali, naquele relacionamento de uma oração. Não, eu preciso mergulhar, dizer: Deus, eu tenho sede de Ti, a minha alma tem sede de Ti, porque nós só vamos dar alguma coisa se nós tivermos alguma coisa. Nós não podemos dar o que não temos. Nós não podemos evangelizar se Jesus não está em nós. Nós não podemos falar de alegria se a alegria do Senhor não estiver em nós. Nós não podemos falar de as coisas de Deus se as coisas de Deus não estiverem em nós. Meus irmãos, nós precisamos apresentar o nosso coração diante do Senhor. Apresentar o nosso coração diante de Deus e dizer: Deus, eu quero ter uma vida de relacionamento profundo contigo. Deus, eu quero mergulhar nas profundezas da Tua santidade. Eu quero mergulhar na excelência da santidade. Eu não posso ter uma vida qualquer. Eu preciso de viver diante do Teu altar. Eu preciso de buscar a Tua graça de dia e de noite. Meu irmão, essa semana foi algo tão lindo. Todos os dias de manhã, a gente chegava aqui bem cedo e os irmãos já estavam chegando. E aí, todo mundo ajoelhava e a gente olhava, não tinha ninguém. Olhava assim, não tinha ninguém. Daqui a pouco a gente dizia: vamos vir para cá. Levantava todo mundo nas cadeiras. E foi algo assim tão maravilhoso, porque todos os dias nós tínhamos um número de pessoas muito bom. E eu fico dizendo para Deus: Senhor, como é simples andar contigo. Andar contigo é uma entrega. Andar contigo é priorizar. Andar contigo é desejar. Então, quando é que eu tenho vontade de evangelizar? Quando Jesus é o meu tudo. Ele é tão meu tudo que eu tenho vontade de passar isso para outras pessoas. Meu irmão, eu quero te dizer, nós só podemos levar uma mensagem de salvação e não de condenação. Nós precisamos levar uma mensagem de restauração. Nós precisamos levar uma mensagem de amor. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo. Pastor, ele está errado. Deus amou ele. E Deus vai mudar a história dele. Deus não desistiu dele. Nós não podemos desistir de ninguém, porque errar, todo mundo erra. A igreja não está na terra como juiz. A igreja está na terra para amar.
A igreja está na terra para acolher. A igreja está na terra para fazer diferença. A igreja está na terra para pregar o evangelho. E a palavra diz que o evangelho é o amor de Deus pelo mundo. O evangelho é a compreensão do Senhor com o pecador. O evangelho é o enchimento do Espírito Santo na vida de cada um. Somos agentes de reconciliação. Somos pregadores de esperança e não do medo. Nós somos pregadores para as pessoas dizendo: há esperança para a tua vida. Tem pessoas que gostam de pregar o evangelho do medo. Se você não vier para a igreja, você vai para o inferno. Esse não é o evangelho. O evangelho é o evangelho de esperança. Jesus veio salvar e buscar o que estava perdido. Jesus veio salvar e buscar aquele que não tem esperança. Há um evangelho de reconciliação. Somos o povo que precisamos deixar um pouco aquelas coisas que nós aprendemos de olhar o pecado das pessoas e dizer: nós queremos viver mergulhados na tua santidade, queremos viver mergulhados, porque a nossa santidade vai incomodar todas as pessoas. Meu irmão, algumas pessoas não conseguem confiar em Deus, porque não conseguem confiar na igreja, porque pensa que igreja é um lugar de julgar pessoas. Não, a igreja é lugar de amar as pessoas. Irmãos, a Bíblia diz que cada um de nós deve tomar a ceia do Senhor. E ela diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Quando eu me examino, Deus fala comigo aonde eu tenho que consertar. Quando eu me examino, Deus fala comigo aonde eu tenho que agir. Então, o que é que nós temos que fazer? É estar na casa de Deus. O que é que nós temos que fazer? É buscar a face do Senhor. Nossa cultura, às vezes, é dizer: o irmão está errado. Não, nós precisamos orar por ele. Nós precisamos abençoar o irmão. Nós precisamos bendizer o nome do Senhor pela vida dele. Deus vai agir lá dentro do coração. Deus vai incomodar lá dentro do coração. Amém? João 3, por favor. Versículo 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crer nele não é condenado. Meu irmão, quem condena é a incredulidade. Quem condena não é a fé. Quem condena não é a igreja. Se você olhar a vida de Jesus, ele falou com todas as pessoas. Falou com publicanos, falou com a mulher que tinha problemas sérios. Ele falou com todas as pessoas. Ele queria que as pessoas pudessem ter transformação. Jesus, se você olhar na Bíblia, na essência, ele é o reconciliador do mundo. Por isso que às vezes, quando alguém fala comigo a respeito de alguma coisa, eu sempre digo: Deus vai agir. Mas pastor, Deus vai agir, Deus vai agir. Irmãos, nesses anos de ministério, Deus nunca nos deixou na mão. Nunca. De quem é a igreja? É dele. Quem é que resolve os problemas da igreja? É ele. Quem é que traz pessoas? É ele. O nosso papel, o nosso dever é amar quem chega aqui.
O nosso dever é compreender o processo de transformação. Por que da Clínica da Alma? Próxima semana, sábado, de 15 horas até às 17, e depois às 17h30, por aí, depois das 19 em diante, nós vamos ter um momento de lanche aqui, e domingo de manhã e de noite. Por quê? Porque nós entendemos que as pessoas vêm para a igreja machucadas, com o coração machucado, com o coração ferido, e às vezes não permite que Deus possa curar. Não, nós precisamos abrir esse espaço para Deus e dizer: Deus, vem tirar toda a tristeza do meu coração, vem tirar toda a mágoa, porque a essência do Evangelho não é julgar, a essência do Evangelho é amar, a essência do Evangelho é compreender. Se Deus não nos amasse, onde nós estaríamos? Mas eu não cometo o pecado que aquele outro comete. Pode ser os pecados vistos e os pecados que passam na mente. A maior fonte de pecado é a nossa mente. Então, querido, nós precisamos nos desenvolver diante de Deus para que nós possamos entender que o que Deus espera de nós é uma vida de intimidade, uma vida de conhecimento da palavra. Quem se afasta da palavra, se afasta da vida com Deus. Quem se afasta da palavra, dá lugar ao diabo. Quem se afasta da palavra, permite que as maledicências entrem no coração. Eu sou muito grato a Deus por cada irmão aqui da igreja que dedica um tempo ao Senhor. Sou muito grato a Deus por cada irmão que prioriza Deus. Eu sei que como é difícil a vida que os irmãos têm, de trabalho, de labuta, e ainda dedicam um tempo ao Senhor. Meu irmão, eu quero te dizer que a tua recompensa vem do Senhor, vem do céu. Deus está olhando a maneira como você serve a Ele. Mas olha bem, as pessoas que estão em nossa volta, elas precisam ser amadas, elas precisam ser conquistadas. E nós só vamos conquistar pessoas se nós olharmos para a Bíblia e começarmos a comer esta palavra que nos afasta de todo principado, toda potestade, todos os príncipes das trevas. É a palavra que vai dizer não para o pecado. Irmãos, quando nós não estamos cheios de Deus, facilmente a gente troca Deus por qualquer coisa. A gente troca os cultos por qualquer coisa, por um passeio, por uma festa, por qualquer coisa. Eu quero te dizer uma coisa: a hora de Deus está chegando, e a igreja, muitas vezes nós falamos: eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. O mundo não quer saber de palavras, o mundo quer saber de comportamento. Eles querem ver o que é que Deus está fazendo em nós, para que eles possam desejar Deus. Palavras qualquer um fala, palavras qualquer pessoa chega e fala a palavra que quiser, mas viver em Deus é transformação. Viver em Deus é amar o perdido, viver em Deus é amar o condenado. Lá na nossa igreja, em Belo Horizonte, tem um pastor chamado Tio Pedro. E o ministério dele, pastor Roberto, o senhor ouviu o pastor falando aquele dia lá, né? O ministério dele é pregar debaixo das pontes, os moradores de rua e na zona boêmia. A zona boêmia de Belo Horizonte, ali no centro, é uma área muito grande. E o tio Pedro e mais 2 ou 3 entram
casa por casa, para falar de Jesus, para entregar a palavra. Quantas pessoas têm sido recuperado? Não, eu não vou lá, porque aquele lugar o diabo reina. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser luz nas trevas. Aquele homem tem restaurado com o testemunho dele, com a vida dele, tantas pessoas. Ele diz assim: eu deixo a minha casa e vou ali, porque Deus me consome de amor por aquelas pessoas. E ele sempre vai com uma equipe de pessoas. E Deus tem transformado tantas pessoas. Mas nós estamos olhando para um caso bem, de uma forma muito grande, mergulhado no pecado. Mas, irmãos, deixa eu chamar a nós aqui agora. E nós que já aceitamos Jesus, nós que dedicamos a nossa vida ao Senhor, nós que professamos a nossa fé, fomos batizados, vem um tempo que a gente chega na igreja, nós queremos fazer tanta coisa, mas com o passar do tempo, o amor vai se esfriando, e aí ao invés de ver as coisas boas que Deus faz, a gente abre os olhos para ver os defeitos. E aí acontece como aconteceu no deserto. A maledicência prendeu aquele povo e morreram todos no deserto. Nós precisamos nos levantar como homens de Deus, mulheres de Deus. Tem coisa que não deve ser feito? Tem. Deus vai mudar. Tem coisas que não deve ser feito? Tem. Mas o que é que eu posso fazer para transformar isso? Tem coisas que eu não gosto? Tem. Mas o que é que eu estou fazendo para mudar isso? Irmãos, a igreja é um lugar de atitude, a igreja é um lugar de ação, e toda esta ação e atitude, fazer evangelismo, e fazer discípulo, e evangelizar, e pregar a palavra, tudo isso só é feito com uma motivação: o amor. Quem não ama não pode servir ao Senhor. Quem não ama precisa orar e dizer: Deus, põe o teu amor no meu coração, porque tudo na igreja é movido por amor. Tudo na igreja é movido pela essência do Senhor. Tudo na igreja é movido por uma entrega. Tudo na igreja é movido por uma renúncia. Tudo na igreja é movido por deixar de fazer algo que eu quero para fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu tenho aqui na igreja pessoas, pastores, que estão conosco todos os dias orando e falando, conversando, presente nos cultos. E eu tenho orado: Deus, eu quero te pedir que cada componente da tua casa seja comprometido contigo e com a tua palavra. Por isso que eu disse que o que o irmão Rodrigo estava falando me alegrou muito, porque o evangelho de excelência é um evangelho de comportamento, um evangelho de excelência é um evangelho de atitude, um evangelho de é um evangelho de entrega, um evangelho de excelência é um evangelho de permitir Deus mudar as minhas incertezas e transformar em coisas para a glória do nome do Senhor. Meu irmão, Deus trouxe você aqui nesta manhã, e a minha oração é que Deus possa nos levantar
levantar a amar as pessoas, levantar a amar a casa de Deus, levantar para fazer a vontade de Deus, levantar para servir ao Senhor com alegria, levantar para realizar o chamado de cada um. Eu e você fomos chamados para a realização de algo na casa do Senhor. A Bíblia diz, o texto que nós lemos no início, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, escute essa frase aqui, não se perca, mas tenha vida eterna. Esse não se perder, depende muito de nós, dando testemunho. Esse não se perder depende muito de nós, de orarmos uns pelos outros. Esse não se perder depende de nós, de ajudarmos um ao outro. A Bíblia diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. O mais fácil do culto é pregar. O mais complicado é viver a semana. Por quê? Na semana a gente encontra lutas, na semana a gente encontra problemas que precisam ser resolvidos, na semana a gente encontra situações que precisam ser revertidas, e todas elas, a essência de tudo é isso aqui, amor. Irmão, eu quero te convidar hoje a você olhar a igreja com outros olhos, olhar a igreja como lugar de amor, como um lugar de entrega, como um lugar de gratidão, como um lugar de crescer espiritualmente. Olhe para a igreja como um lugar que Deus te colocou para desenvolver em cada um de nós a essência do Evangelho, a essência da mensagem que o Senhor deixou para cada um de nós. Eu quero convidar os irmãos para se levantar.